Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. Estamos aqui para um episódio especial sobre a Turma da Mônica. Hoje o papo é com alguém que mistura estratégia, criatividade e propósito e que tem uma ligação muito especial com a cultura pop brasileira. Ele é especialista em trade marketing na Maurício de Souza Produções. E olha só, é o Marcelinho da vida real. Isso mesmo, o personagem da Turma da Mônica foi inspirado nele. É uma honra receber aqui no podcast Marcelo de Souza. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. A honra de estar aqui no Versão Brasileira Podcast é toda minha. Fico muito feliz com o convite e ansioso para esse bate-papo. Marcelo, para começar, imagino que crescer sendo filho do Maurício de Souza, irmão da Mônica, seja uma experiência única. Como foi fazer parte de um universo que mistura família, criação e cultura popular desde sempre? Bom, né? Eu sou o 10º filho do Maurício, então tiveram muitos irmãs antes de mim. Tem a Magali, a Mônica, todo mundo conhece, mas tem Wanda, Valéria, Mauro, Marina, Mariângela, Maurício Espada, Maurício Taqueda. Tem muitos irmãos, muitas histórias que vieram antes, né? Então é interessante, é curioso, e só de curiosidade, a Mônica, inclusive, é minha madrinha. Ela é minha madrinha, minha irmã mais velha, já morei com ela, então é uma pessoa que eu tenho uma proximidade, um carinho enorme, amo muito, e ela realmente é igual o personagem, ou melhor, o personagem é igual ela, né? Ela é super protetora, tá lá para os amigos, para a família quando precisa, dá bronca quando precisa, dar bronca também. E é super carinhosa, afetuosa com quem ela gosta, né? Com quem ela tem como os dela. Quando precisa, ela também sabe dar umas porradas, mas sempre com muita elegância e muito respeito. Tenho muita admiração pela minha irmã. Então, é interessante você crescer dessa forma, porque você não tem noção quando você é criança, né? Você não entende direito o que é a Mônica que você lê, que é a sua irmã, Magali, assim, eu demorei para entender isso. Eu tinha muita noção em relação ao meu pai, porque eu morava em São José dos Campos, interior de São Paulo, e meu pai ia lá de final de semana, e geralmente me pegava para ir no shopping. E aí, nos shoppings, que eu percebia o quão conhecido ele era, popular ele era, porque eu não tinha noção disso, né? Aí eu começava a ver todo mundo parando e pedindo autógrafo, a galera se emocionando ao ver ele, crianças se emocionando, adultos principalmente retornando à infância, com os olhos marejados. Eu sempre achei isso muito bonito de se ver, toda essa admiração pelo trabalho e obra dele, e como isso energiza ele até hoje, né? Então ele ama essa interação com o público, ele não recusa autógrafo, sempre muito carinhoso, e um exemplo gigantesco para mim, né? Que sempre tive como pessoa e como retribuir esse carinho que ele recebe. Então foi aí, através dessas interações em shoppings, atrasando para ir no cinema, porque a gente sempre atrasava, porque ele era atrasado, e a gente chegava lá e tinha 500 pessoas para dar autógrafo, mas nunca liguei de chegar a 15, 20 minutos ali na sessão já. Que legal, Marcelo. Muito obrigado por ter compartilhado conosco. Você virou o personagem. O Marcelinho dos Gibis existe mesmo e tá aqui com a gente. Como foi ver isso acontecer? Rolou alguma história curiosa ou reação que te marcou? Tem algumas histórias curiosas, né, sobre o Marcelinho que voltam para o fato de eu ser filho do Maurício. Quando eu era criança, principalmente, eu era muito... Eu sou, na verdade, né? Eu sou uma pessoa que é muito ligada à sustentabilidade e à economia. Só que hoje eu sou dentro da minha vida, fazendo as coisas para mim, economizando meu dinheiro, né, reduzindo vários gastos. Então, sou uma pessoa que não gasta muito, que sempre está pensando em relação a ter produtos que são mais sustentáveis, mas eu faço isso dentro da minha esfera pessoal. Quando eu era criança, eu ficava falando para todo mundo, sabe? Economiza aqui, economiza lá. Então, eu saía com meu pai para ir no shopping, ele queria comprar uma blusa para ele, não era nem para mim. E aí eu vi o preço da blusa e falava assim, pai, pelo amor de Deus, nessa loja cara que você vai comprar 5 blusas, dá para você comprar 5 blusas pelo preço de uma, né? Vamos lá na C&A, vamos na loja mais barata, e aí você vai comprar 5 blusas de cores diferentes ainda. Ou melhor, você vai comprar 2 blusas e o dinheiro que sobrar, a gente vai em 4 jogos do Corinthians. Então eu conseguia, sei lá, com 6, 7 anos, fazer a matemática do preço que ele ia economizar e quando os ingressos de jogos do Corinthians isso se converteria.
Porque eu, como grande corintiano que amava ir nos jogos com meu pai, para mim era isso que valia a pena, né? Vou gastar com jaqueta de marca? Que jaqueta de marca? Para que usar roupa de marca? Eu quero ir jogo do Corinthians, né? Então eu brigava com meu pai, quando ele escovava o dente também e deixava a torneira aberta, eu falava que ia acabar a água do mundo. Se ele deixava alguma luz acesa, eu brigava com ele, né? Se eu via alguém fumando na rua, eu brigava com a pessoa também, falava que fazia mal, que ela ia ter doença por causa daquilo. Então era uma criança que se intrometia bastante na vida dos outros quando pequeno, tentando fazer que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida. E aí por isso ficou o Marcelinho certinho. Isso daí, eu tinha uns 7, 9 anos de idade. E ele falou que queria fazer um personagem chamado Marcelinho Certinho. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, né? Marcelinho Certinho, olha esse nome, eu não quero isso aí, não. Não vai fazer, eu vou sofrer bullying na escola, certinho, tipo, que nome de, né, almofadinha, eu não quero esse nome, não. E esse projeto foi engavetado um bom tempo. Mas um caso que é curioso dessa época, esse mesmo recorte histórico, é que na minha escola, da época, ninguém sabia que eu era filho do Maurício. Eu não contava para ninguém. Eu não tenho o hábito, inclusive, de falar assim. Eu sou mais reservada nesse sentido. E quando descobriram, uma amiga minha da minha sala de aula, né, me viu no shopping com ele e saiu espalhando na escola que ele era meu avô. E, querendo ou não, meu pai me teve com 63 anos de idade. Então, ele realmente teria idade para ser meu avô. Ah, o Marcelo é neto do Maurício, o Marcelo é neto do Maurício. E a escola inteira começou a falar que eu era neto do Maurício de Souza. E eu comecei a corrigir, eu falei, não, eu não sou neto do Maurício de Souza, eu sou filho dele. E aí, não, e aí chegou um menino assim, se você é filho do Maurício, eu sou filho do Pelé. Não, ele não é filho do Maurício, não sei o quê. Me passaram por mentiroso na época, não tinha internet, né, pra você pesquisar e olhar. Começaram a falar que eu era mentiroso. Até que, então, eu fui... avisaram minha mãe, ligaram para minha mãe, assim, falaram, Marinal, o nome da minha mãe, Marie, eu quero chamar você aqui porque a gente precisa conversar. Mas está tendo algumas atitudes, a gente precisa conversar. E aí minha mãe foi lá falar com a coordenadora, e a coordenadora, segundo minha, estava achando que eu estava espalhando mentira na escola para chamar atenção. Então ela virou assim para minha mãe e falou assim, então, a gente está com problema com o Marcelo porque ele está aqui contando mentira para a galera, tá falando que ele é filho do Maurício de Souza para chamar atenção e tudo mais. Aí minha mãe, não é mentira, é verdade, né? Não estava mentindo, não. Era mentira da menina, falando que ele era neto, essa é a verdade. Aí a coordenadora, meu Deus, chama o Maurício aqui, não sei o quê. Aí passou um mês, meu pai foi na escola. Aí cheguei para esse menino, né, que falou do Pelé, falei, tá, cadê o Pelé agora? Traz o Pelé aí semana que vem, pô. Não trouxe até hoje, né? Não levou, agora não vai mais levar, né? Todo respeito ao rei. Cara, que história. Que história. E do Marcelinho Certinho, é lá para quando eu tinha uns 16 anos, bem depois, assim, que meu pai foi lançar o personagem, né? E tem uma curiosidade também, porque eu tenho um tom de pele negro, mas só que um tom mais claro, né? E a primeira versão do personagem, se você for ver no jornal da Folha de São Paulo, é branco. Aí eu virei pro meu pai, peguei a Folha de São Paulo, peguei minha pele e fiz assim, ô pai, tá errado isso aí, né? Aumenta o tom, bota um sol aí pro Marcelinho, pô. Aí eles foram e ajustaram o tom de pele para estar condizente com o meu tom de pele, e aí o Marcelinho tá dessa forma agora. Aproveitando, eu queria falar agora de uma história que tem muito a ver com você, que é sobre a criação da Turma da Mônica Jovem. Poderia nos contar? Ah, sim, é uma história que eu não lembro dela, eu participo dela, mas eu não me recordo, né? Eu escutei relatos sobre ela e vou falar aqui sobre um momento da minha vida que tem muito sentido com isso. Então, quando eu era criança, meu pai me pegava nos finais de semana e me levava para banca de jornal para comprar a gibi da Turma da Mônica. Então, eu não ganhava a gibi, a gente ia comprar a gibi da Turma da Mônica. Ele era amigo dos donos de banca da região e tudo mais. E eu lia muito quadrinho, lia muito Calvin Haroldo e Turma da Mônica. Principalmente Turma da Mônica, né, por razões óbvias. E tinha, assim, devorava os gibis. Eu chegava, eu lia em um dia, era muito rápido. E com o passar do tempo, fui me interessando também por mangás. E aí comecei a ler Naruto. Nessa fase da minha vida, ainda criança, eu gostava mais de Turma da Mônica do que de Naruto, mas comecei a me introduzir nesse universo dos mangás. E aí, pô, comecei a ler, comecei a gostar, até que teve um dia que meu pai me levou na banca de jornal, e eu pedi para ele comprar a Turma da Mônica e Naruto. Ele comprou os dois e me deu os dois, assim, ao mesmo tempo. E aí, eu, criança, já quase adolescente, fui assim com as duas mãos para ler Naruto primeiro. Eu queria ler Naruto, ver lá a batalha e tudo mais. E vi na cara do meu pai que ele ia ficar triste com essa decisão, né? Então eu olhei para a cara dele e troquei. E fui pegando a Turma da Mônica para não deixar o meu coroa triste.
E aí ele percebeu, ele se tocou desse movimento, né, que eu fiz aquilo para não chatear ele, e que a Turma da Mônica estava perdendo espaço para os mangás japoneses nessa faixa etária. E aí, com base nisso, ele começou um estudo de como poder adaptar a Turma da Mônica para que esse público adolescente, pré-adolescente, continuasse consumindo e lendo Turma da Mônica ao invés de ler ou quadrinhos estrangeiros. E foi assim que começou todo esse processo de adaptação do mangá para o universo da Turma da Mônica. Marcelo, eu queria saber qual seria o seu personagem favorito da Turma da Mônica? Ó, eu tenho 2, tá? Vou colocar 3 aqui, vou puxar a sardinha pro meu lado. Então, o primeiro é o Chico Bento. Eu tenho família no interior de São Paulo, então tive uma infância muito no interior, né? Morei num sítio muito tempo, comia goiabeira do pé, minha avó também tem ligação muito forte com ela, né? Lá tem as vaquinhas, os bodes, as galinhas, então sempre me identifiquei com esse universo rural do Chico Bento. O outro é o Cascão, né? Corintiano, mais malandro, então sempre achei o Cascão muito legal, muito massa, esportista, né? Gosta de skate. Dos principais, ele é o que é mais ligado ao esporte, sou uma pessoa que gosta muito também de praticar diversas modalidades de esporte, então sempre tive essa identificação dentro do cenário urbano com o Cascão. Acho até engraçado, né, as pessoas, quando descobrem que eu sou filho, falam assim, qual personagem você é? Eu brinco e falo que eu sou o Cascão, né? Sou Cascão é de 63, sei lá, pô, nasci em 98, e a galera acredita ainda, depois eu falo a verdade, né? Mas antes eu dou uma brincada, brinco um pouquinho. Mas são esses dois. E o Marcelinho também, né? Tem que falar do Marcelinho. Apesar de que acho que não tem tanto a ver hoje em dia, mas é um personagem que eu acho legal. Boas mensagens, importantes mensagens. Olha, você que inspirou a criação da Turma da Mônica Jovem, não tem o Marcelinho Jovem, né? É verdade, vamos falar no Twitter lá para ter. Eu acho legal, já que você menciona o Nicodemo, eu sou muito fã do Nicodemo. E para quem não conhece, a maioria das pessoas não conhecem, existe uma série de tirinhas chamada Os Souza, que é para o público adulto, que era para o público adulto, né? Não é mais feito. E é maravilhoso, as tirinhas são muito boas, assim, é um humor mais elevado, mas recomendo, se você tiver mais que 16 ou 18 anos, porque é bem interessante as temáticas da história, e são reais, né? O meu pai, hoje ele é casado com a Alice, mas retrata a época que ele era casado com a Alice no passado, e retrata também o irmão dele, que é o Márcio, que já faleceu, né? Mas foi muito importante para a história da morte de suas produções, era um grande compositor, um grande músico, e muito hippie também, né? Na época, o movimento hippie estava em alta, então retrata o irmão hippie morando ali com o casal que é certinho, e tem umas interações muito engraçadas entre esse casal certinho, tendo que aceitar, né, tudo que o irmão hippie fazia, ia viajar e voltava e bagunçava tudo. Então, recomendo, é muito bom, uma das minhas tiragens favoritas. Muito obrigado pela dica, Marcelo. Depois eu vou pesquisar. Uma coisa lenda da Turma da Mônica é que muitos personagens nasceram de pessoas reais, da própria família ou amigos próximos, como a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, a Magali. Como você enxerga essa conexão entre vida pessoal e criação desse universo tão querido? Eu acho que, por exemplo, no meu caso, que é um personagem desconhecido e que eu também não sou uma pessoa famosa, é tranquilo, porque a partir do momento que a pessoa não sabe que eu sou o Marcelinho, eu posso ter uma vida pessoal normal, né? E sem nenhuma interação que as pessoas me liguem a um personagem do universo infantil. Eu acho que no caso da Mônica e da Magali, por exemplo, já fica um pouquinho mais cuidadoso, porque elas não podem se expor, né? Elas têm que ter um perfil condizente com os personagens, porque são personagens patrimônios do Brasil já, né? Conhecido por todos, com muito carinho de todas as pessoas. Então, elas têm que tomar cuidado com o que elas falam nas redes sociais, como elas se portam, porque elas representam esse universo infantil. Não apenas elas, eu também, meus outros irmãos também, mas principalmente elas. Então, acredito que é maravilhoso você ser homenageado e ter isso, né, com você. As pessoas te trazem um carinho enorme. Eu que sou filho, só por ser filho já recebo esse carinho dos fãs. E eu percebo com a Mônica Magali que é muito mais intenso, que é muito mais vívido, né? Então tem gente que se chama Mônica por causa da personagem, Magali por conta da personagem. E é muito massa você ver esse carinho, essa relação. É bonito de se ver, mas também vem com essa outra responsabilidade. Então, elas têm todos temos que ter essa responsabilidade, mas ainda as duas. O perfil nas redes sociais
Hoje ele é mais moderado, quando eu era jovem também ele era um pouquinho mais, eu compartilhava mais da minha vida pessoal, mas entendo que isso não faz sentido hoje em dia, ainda mais que eu trabalho aqui agora também, então minha relação com a Maurício Souza Produções está mais próxima, né? Se eu não trabalhasse aqui, talvez eu compartilhasse um pouquinho mais da minha vida pessoal, porém, né, dentro do cenário no qual eu me encontro, das responsabilidades que eu tenho aqui dentro, eu entendo que não faz sentido compartilhar muitas coisas da minha vida pessoal. Então, eu tenho um perfil mais privado hoje em dia. E isso deve pesar muito, por exemplo, você está numa festa, às vezes particular, e tem algum fã da Turma da Mônica, e meio que tem fãs que não sabem respeitar. Como eu sou desconhecido, assim, é muito raro acontecer comigo. Geralmente acontece em Bienal, em eventos que junta os grandes fãs da Turma da Mônica. Mas já vi acontecendo com irmãos meus, assim. Mas dificilmente vi situações desrespeitosas, tá? Geralmente são interações muito calorosas, muito gostosas, que trazem energia, muito boas. Não me recordo, inclusive, de ver algo negativo nesse sentido. Óbvio que tem, mas não aconteceu comigo. Você tem uma formação muito completa e um percurso diversificado dentro da MSP, de produtos a projetos, comercial e agora trade marketing. Como essas experiências foram importantes para você? Então, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, porque elas andam juntas, né? Eu sou formado em administração pela USP e também em publicidade e propaganda pela SPM, ambas aqui de São Paulo. E em 2016, né, eu me formei em 2015 no ensino médio, em 2016 entrei nas duas faculdades e não tinha pretensão de fazer as duas faculdades. Passei na SPM, publicidade e propaganda, que era o que eu gostava, eu gosto desse universo da criação, tem tudo a ver aqui com a Maurício de Souza Produções, e prestei administração pela USP, porque tinha que colocar alguma coisa, né? Falam que a ADM é quem não sabe o que escolher, então fui, acreditei e coloquei lá. Passei, né? Fiz a segunda fase, assim, para testar meus conhecimentos. Passei, falei, tá, e agora o que eu faço? Vou fazendo as duas e ver o que dá. Quando foi ver, gostei muito do que eu vi em ambos os cursos, e entendi que a administração olhava para dentro de casa, enquanto a publicidade e propaganda fazia olhar para fora, o que me deu uma visão holística, né? Em relação a como uma empresa funciona, ainda mais uma empresa que tem a marca como seu principal ativo. A Turma da Mônica tem os seus personagens como principal ativo, né? É a sua relação com a Mônica, com a Cebolinha, com o Cascão, com o Chico Bento. Isso que a gente tem de maior valor. Isso que vai para os gibis, que vai para os livros, que vai para a maçã, que vai para o miojo. Então, a gente aqui está falando sobre imagem, valor de marca. E tem tudo a ver com publicidade e propaganda. Eu já tinha pretensões de trabalhar aqui na MSP, vi esses cursos se complementando e fui me aprofundando em ambos deles para ter capacidade no futuro de poder atuar aqui dentro, contribuindo e trazendo novidades para o time. Então, trabalhei em uma outra startup de impacto social, chamado Simbiose, muito legal, por sinal, né, que a gente ajudava projetos incentivados de cultura, de esporte, de saúde, de educação, a encontrarem patrocinadores. Então, a gente procurava esses projetos de maior impacto social, que geralmente não são aqueles de grande visibilidade para a marca, mas que vão causar mudança na vida das pessoas. E a gente fazia uma auditoria para a empresa ter certeza que ela poderia aportar naquele projeto com tranquilidade. Era muito massa, sempre gostei de trabalhar lá. E aí tive 2 anos de experiência até vir aqui para a MSP. E aí eu estou aqui no meu terceiro cargo em 3 anos. E é muito interessante você ter essa mudança, porque você consegue ver a empresa de diversas formas, diversas áreas. A minha formação também ela é bem completa, né? Acho que acredito eu para a minha idade. Então, quando eu sinto uma necessidade diferente, eu faço algum curso além. Então, ano passado eu fiz um curso na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, sobre gestão de projetos, que era algo que tinha a ver com as minhas incumbências da época. Fiz um também sobre falar em público, visto que eu estava começando a dar umas entrevistas e alguns eventos que a gente fazia. Então, vou sempre procurando me aperfeiçoar para agregar aqui para o time, para conseguir manter essa obra bonita, né, do meu pai, esse legado e tudo mais, através do meu trabalho. Aqui, na minha pequena esfera, contribuindo para o todo. E sobre alguns projetos que você fez na MSP, poderia compartilhar conosco? Cara, o que eu mais gostei de fazer foram os projetos ligados aos 60 anos da Mônica. Esses, para mim, foram os principais. Né? Quando eu entrei, tinha um colega de trabalho aqui que falou, Marcelo, olha, é o seguinte, ó, aproveita essa oportunidade que vai precisar de alguém para tocar esses projetos aí. E aí começamos com o Sansão Gigante, que é um Sansão de 12 metros de comprimento, assim, inflável,
E a ideia era falar sobre a força da Mônica. Então é um personagem tão forte, que ela vai jogando esse Sansão de 12 metros de cidade em cidade. E também ela é embaixadora do turismo no Brasil, né? Então a gente usava isso para levar esse turismo para o ponto que o Sansão estava. Começamos em São Paulo, fomos para o maior São João do mundo, que é o de Campina Grande. Aí depois a gente foi para Recife, Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Esse Sansão viajou mais de 10 cidades, e Cuiabá, Palmas, foi muito, muito, muito legal. Assim, todo lugar que ele ia, eram filas e filas para tirar foto, fazer vídeo, e sempre um carinho enorme com o público. Teve esse que eu gostei muito também de participar ativamente nos 2 aviões que a gente tem em parceria com a Gol. Então, o primeiro avião dos 60 anos da Mônica, que ela também está jogando o Sansão, né? E o segundo, que é o do Chico Bento, ali nas vésperas do lançamento do filme. Então, fiquei muito realizado em participar de um processo, de um trabalho, de um projeto que engrandece esse personagem, que a gente tem que trabalhar mais, que a gente tem que colocar mais ele para o público. Também gostei muito de fazer uma empena, que é uma tirinha de 30 metros, né, participar do projeto ali com todo o time, uma tirinha de 30 metros na lateral de um prédio que a gente tem aqui em São Paulo, ali na região, na entrada da Paulista. Porque também foi um projeto muito massa, tem a ver com 60 anos da Mônica. A gente fez depois leilão para a Unicef, de um projeto chamado Sanções Estilistas, que eu participei também, não tão ativamente quanto esses outros, mas foi muito massa. Então, trazer esse valor, sabe, essa empatia que o público tem para a Turma da Mônica, tendo no dia a dia do público, dessas pessoas, foi muito gratificante, né? Para mim, o que eu mais gostava não era nem de fazer o projeto, era de ir no dia seguinte, ficar quietinho no meu canto e ver as pessoas ali interagindo com essas obras, né, se emocionando, tirando foto, mandando foto para o pai, para o irmão, para a filha, que é fã da Turma da Mônica, e só observar. Então, sempre gostei desse carinho que as pessoas têm por esse trabalho. Marcelo, sobre esses projetos, vocês pensam em trazer para o interior de São Paulo, interior de Minas, Rio de Janeiro, entre os estados? A gente tem aqui como norte tentar fugir do eixo Rio-São Paulo, porque quando você vê essas ativações de marca, geralmente elas ficam aqui, né? Porque está um grande volume de pessoas, também tem um grande volume de capital financeiro, e o nosso objetivo é justamente espalhar, né, essas ativações pelo Brasil todo, porque a Turma da Mônica é de todo brasileiro, né? Todo mundo conhece, no Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, Paraná, não importa. A gente tem uma pesquisa que 93% do público brasileiro conhece a Turma da Mônica. Eu brinco que os outros 7 faltaram no dia da pesquisa, né? Então, a gente tem que ir. E todas essas ações a gente faz com parceiros, né? Todas elas são viabilizadas através de parceiros comerciais. E era uma das minhas missões aqui. Então, ficava caçando gente para viabilizar a ação para a gente levar para fora. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, se alguém que está assistindo quer levar a ação para a sua cidade, entre em contato com a gente, né? Vamos levar aí as nossas ativações para toda a cidade do Brasil. Se fosse possível, esse seria o meu sonho. E também, Marcelo, sobre 2 outros projetos que você fez parte, eu queria saber como foram os projetos do jogo do Chico Bento, do Roblox, e as skins da Turma da Mônica no Minecraft. Esse do Minecraft eu não participei ativamente, né? Foi aqui o time, então foi um sucesso esse da Minecraft, ficou super legal, sucesso de vendas, a gente está fazendo novas skins, ficou muito massa. E o do Roblox também, a gente fez o game do Chico Bento, né? Eu participei dessa etapa de prospecção, de achar uma empresa para fazer e tudo mais. Não participei tão ativamente do desenvolvimento do game, mas ficou bem legal, tem pescaria. Se você gosta de Roblox, né? Acho que é um ambiente interessante para você se divertir por lá, porque é legal você pegar o Chico Bento, que é do interior, né? Que tem essa característica, você levar para onde as crianças estão. E para as crianças que elas são do interior, que elas têm essa vivência, que elas possam se sentir representadas e ver o dia a dia delas ali, e para as que não são, que são da capital, que elas tenham esse gostinho, né? O Chico Bento, ele causa uma nostalgia em quem é da cidade de uma coisa que a pessoa nunca viveu. Então, tem gente que nasceu em São Paulo, tem a vida inteira em São Paulo ou em outras capitais, leu tanto Chico Bento e tem esse gostinho de saudade do interior, sendo que, né, nunca teve essa vivência, mas através do personagem.
Então, esse sentimento que a gente tenta transportar, seja em filme, jogo, série, por aí vai. No seu trabalho, você mistura números, dados, keeps com criatividade e emoção. Como é equilibrar essa parte estratégica e analítica com o encanto que a Turma da Mônica carrega? Bom, aqui no meu trabalho, né, a gente trabalha com muitos dados, e o Marcelinho Certinho tinha isso já, né, uma coisa desde criança que eu gosto de metrificar, analisar e entender se faz sentido, se não faz sentido. E é muito importante você ter isso para ter embasamento e tomar sempre as melhores decisões. E você não pode fazer uma decisão fria somente baseada em dados, porque a gente está falando de uma marca que é sentimental, uma marca que é emotiva, que ela tem essa imagem do Maurício. Então você tem que misturar esses dois universos. E eu acho que eu consigo fazer isso bem porque eu tenho tanto a questão da formação, quanto também da minha própria família, né? Acho que eu vim com esse negócio, esse chip de fábrica, de ser econômico, de ser uma pessoa que gosta de números, mas também tem todo esse laço familiar, a forma como fui criado, que me traz essa sensibilidade que é necessária para a tomada de decisão. Então, sempre que eu vou levar aqui para os meus líderes e tudo mais, eu tento levar esse cenário geral da forma mais equilibrada possível, para a gente sempre tomar o caminho certo. Às vezes vamos errar? Sim, faz parte. Mas a nossa vontade é sempre acertar e sempre avaliando, né, por que a gente errou, o que a gente podia fazer de melhor, para estar sempre em desenvolvimento. Então, minha mentalidade é essa, melhoria contínua. Poderia contar para nós como foi a criação do CineDB? A gente tem muitas histórias de desenho animado, né? A gente tinha várias histórias de desenho animado. Então, a ideia era ter um compilado. Tem um filme da década de 80, um dos primeiros nossos, se não o primeiro, que são As Aventuras da Turma da Mônica. E nada mais é do que um compilado de vários desenhos animados. Então, a ideia com o CineGB era fazer uma releitura disso, e como que a gente podia deixar isso de um formato atraente para o público e que conectasse as várias histórias. Então, a ideia, que eu acho genial, foi levar eles para o cinema, né? No qual eles maratonam esses vários episódios, você maratona junto com eles. Tem essa imersão como se estivesse no cinema com os 4 personagens. Eu, como criança, era fissurado em CineGB, né? Eu tinha, sei lá, 7 anos quando lançou o primeiro, eu lembro de ir no cinema, das salas lotadas. Então, eu sempre tive muito apreço, né? Fui acompanhando todos que foram lançando depois, acho que está no 8, 9 agora, né? Que a gente lança no YouTube. E gosto muito desse modelo. Foi nessa filosofia que acabou surgindo o CineGB. Com toda essa bagagem, como você vê o papel da Maurício de Souza Produções na cultura brasileira? E quais os desafios e oportunidades que o mercado tem pela frente? Bom, eu entendo que a Maurício de Souza Produções, ela respira brasilidade, né? A gente tem tudo a ver com o Brasil tem tudo a ver com a gente, porque os personagens, eles têm características que todo mundo se assemelha, né? Você deve ter algum primo que não gosta de tomar banho igual o Cascão, ou alguma irmã, algum parente que é bravo igual a Mônica, e se você não tem, provavelmente é você, né, a pessoa. Então, como é pautado e é baseado em pessoas reais, a Turma da Mônica é muito verdadeira. E essa conexão que eu falei, que as pessoas têm com meu pai, que tem comigo, que tem com a Mônica, com a Magali, no caso com as pessoas, com meus irmãos, fica muito evidente, né, que a importância e a relevância é isso, que todo esse trabalho do meu pai e de todos os colaboradores, né, de toda a empresa, tem para a cultura brasileira, né, tem para esse nosso imaginário. E a nossa missão aqui é continuar com isso. Então, a Turma da Mônica tem que ser uma coisa perene, o Chico Bento tem que ser uma coisa perene, e a gente tem que continuar levando mensagens positivas, que eu acredito que é o nosso papel, a nossa missão aqui, de amizade, de fraternidade, respeito às diferenças, respeito ao meio ambiente, adiante. Porque se você pega a Turma da Mônica na origem, ela sempre teve esse lado, né, de propagar boas mensagens através das histórias e também de alfabetizar essas gerações. Eu acredito que esse é o nosso caminho. Então, a gente tem que estar sempre levando educação para as pessoas, alfabetizando essas gerações, ainda mais agora que tem tantas telas, e, ao mesmo tempo, levar essas mensagens de diversas formas, seja pelos quadrinhos, filmes, séries, livros e games, mas está sempre levando essa educação cidadã para o nosso público. Eu queria saber o que o Maurício é para você, não só como pai e inspiração, mas como ao todo. Bom, meu pai, para mim, é referência, tanto profissional, assim, trazendo primeiro esse lado, depois falando do lado pessoal, né? Como eu acho muito interessante ver as estratégias que ele tomou, os caminhos que ele tomou
né, que fizeram a Maurício Souza Produções chegar até aqui. Eu sou muito fissurado em conversar com a galera das antigas aqui da MSP, tem gente com 30, 40, 50 anos de casa, e saber como que nasceu, sabe? Como nasceu o negócio, como que era a dinâmica 20, 30, 40 anos atrás. E é muito legal. Eu vejo meu pai, eu admiro muito, né? O jovem que ele foi, o adulto que ele foi, também a criança que ele foi. Eu consigo admirar ele nessas fases da vida e usá-lo como inspiração, né, nesse quesito. Então, do lado profissional tem isso, e do lado pessoal, meu pai é um cara nota 1000, assim, super coração, e como ele me teve mais velho, não é aquele pai que ensinou a jogar bola, até porque ele nem sabe jogar bola direito, né? Mas sempre foi mais como um oráculo, sabe? Com alguém que eu ia nesses momentos de dúvida, de incerteza, e me dava bons conselhos, sempre com muita sabedoria, sempre falando, né, que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, e tendo 15 casos para exemplificar isso. Então, sempre foi uma pessoa muito sobre você acreditar em si mesmo, de você continuar persistindo, o que eu chamo de vai Corinthians, né? Aquela fala de persistência, não sei o quê. Eu falei, vai Corinthians, você tá tudo contra você, mas vai Corinthians, Corinthians acima de tudo, acima de todos, você vai continuar ali em busca do seu objetivo. E meu pai, ele tinha uma forma filosófica de falar isso, né? Sobre procurar as janelas que se encontram pelo caminho, que se abrem, se você não baixar a cabeça e continuar andando adiante. Então, peguei isso dele e pretendo continuar com isso pro resto da vida e passar para os netos dele, né, para os meus filhos e assim por diante. Obrigado, Marcelo, por ter compartilhado. E o Maurício realmente é um vai Corinthians. Exato. E sabia que ele não é corintiano? Ele é São São Paulino, Paulino. mas tem uma curiosidade legal, né? Como eu comentei sobre meu tio, Márcio, meu tio era corintiano fanático, roxo. Meu tio estava presente quando o Corinthians ganhou o título paulista de 77. Para quem não sabe, o Corinthians estava 23 anos sem ganhar nenhum título, num jejum, e essa final contra a Ponte Preta de 77 teve mais de 150 mil pessoas no Morumbi. O estádio estava abarrotado de gente, todo mundo queria estar lá. E aí foi meu tio e meu pai foi também. A Mônica estava nesse jogo, a Mauri, meu primo, também estava. E aí é isso, meu tio, quando o Corinthians é campeão, ele invade o gramado para pagar a promessa, porque nesse jogo a galera começou a passar o campo de joelho, e meu pai, indo atrás dele, tomou spray de pimenta na cara, né? Aí a Mônica tomou spray de pimenta também, meu pai começou a brigar com o policial, porque jogou spray de pimenta na Mônica, que era criança, enfim, um caos total. Então meu pai estava em 77, meu pai foi em pouquíssimos jogos do São Paulo, e além disso, meu pai também estava na Libertadores, que o Corinthians ganhou em 2012, me levando. Então, ele viu vários jogos do título brasileiro 2011. Em 2012, ele viu todos os jogos da fase de grupo e mata-mata no Pacaembu, menos a final, que ele tinha um evento no dia. Mas viu Semi contra o Santos, viu quartas contra o Vasco, viu oitavas de final, viu o último jogo da fase de grupo. Tanto é que a galera começava a gritar: o Maurício é da Fiel. Falava que ele era pé quente, que ele nunca viu o Corinthians perder. Tô tentando convencer ele para ele ir de novo, né? Ele vai fazer 90 anos agora, então é mais difícil levar ele no estádio. Mas ele tá precisando voltar para o Corinthians voltar para os tempos de vacas gordas. O Maurício é pé quente e deveria ir pro Corinthians ganhar, né? Que time você torce, Daniel? Sou cruzeirense. Cruzeirense tá legal também, né? Tá, agora tá bem, passou uns anos difíceis aí, mas tá legal agora. A Magali é cruzeirense, sabia? É? Ela mora em Belo Horizonte, aí ela tem um filho que é o Léo, que é cruzeirense fanático, ela virou cruzeirense também por causa dele, e inclusive a gente sempre conversa do Cruzeiro e tudo mais, então é legal isso aí também, curiosidade para quem não sabe. Ó, a minha mãe que me ensinou a ser cruzeirense. Para fechar, olhando para o futuro da sua carreira e do universo MSP, tem algum sonho ou projeto que você ainda quer tirar do papel? Meu próximo passo, eu quero muito conseguir arrumar tempo na minha agenda para estudar e fazer um mestrado. Então, quero fazer um mestrado agora, eu estou querendo fazer em algum assunto relacionado aqui, a minha vivência dentro da MSP, e continuar esse meu trajeto aí acadêmico para corroborar aqui dentro da MSP com novos conhecimentos, com novos aprendizados e tudo mais. Então, acho que esse é o meu próximo passo. Acho não, esse é o meu próximo passo. Que legal, Marcelo. Eu desejo toda a sorte para você. E qualquer coisa que precisar, conte comigo, com a minha família. Daniel, eu que agradeço todo o carinho que você sempre teve pela Turma da Mônica, fico muito feliz que você ajudou no seu processo de alfabetização e todo o carinho que você teve comigo desde sempre.
E é isso, estou muito honrado e muito feliz aí de participar desse podcast. E como eu falei aqui em off, antes de começar, uma preparação muito melhor que eu já vi de jornalistas por aí, né? Então, o Daniel fez uma pesquisa aqui a fundo, foi atrás, me fez várias perguntas, pediu materiais, tirou dúvidas. Então, queria te elogiar aí pelo trabalho pré-gravação, foi muito bem conduzido e parabéns aí, está se formando um ótimo comunicador. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço pelo carinho de sempre. E para encerrar, Marcelo, poderia falar suas redes sociais? Instagram é @Marcelo de Souza com S, só que o último A é um 4, tá? Então, @Marcelo de Souza, em vez do A é um 4. E meu TikTok é a mesma coisa. Mas eu nem uso o TikTok, tá, gente? Só uso o Instagram e olha lá, viu? Então, não tenho muitas expectativas. Segue lá, galera. E não esqueçam de seguir o Versão Brasileira Podcast e adicionar nas suas redes sociais favoritas. Valeu!